Olá, meus caros, uma breve reflexão aqui referente a ver determinados canais de TV. Pandemônio é a Globo. Até eu, no momento, quando eu estava principalmente dentro da instituição religiosa, bem como quando saí e estava no YouTube, eu cheguei a dizer que a Globo não era lá aquelas coisas. Até disse de uma maneira exagerada que todos os programas da Globo são imundos. Se eu gosto de analisar o que eu já disse no passado, eu tenho arquivado muitas coisas que eu já fiz, vídeos e tal. Inclusive, recomendo o canal Arquivos do Bruno G, ou do BG, que tá Bruno G, qual estou colocando as coisas que eu já fiz desde 2017. Então vai coisa. E eu tava vendo lá, certa feita eu falei que os programas da Globo são todos imorais. Mas não é verdade. Pode ter manipulação? Creio que sim. Mas, por exemplo, no jornalismo da Globo é bom, não é ruim não. Algum programa de notícia que a Globo tenha é bom também. Eu confesso que às vezes vejo esses programas. Que via, passado também, bem como o futebol. A Globo ainda é a maior potência na transmissão do futebol. Se não é ela propriamente dita, é o Grupo Globo. Então seria uma hipocrisia da minha parte estar falando mal da Globo e vendo o Globo, como muitos fazem por aí. Eu estou admitindo aqui que aquela fala que eu disse lá no Gospel News foi de 2019, inclusive no momento que eu não via tanta televisão. Olha, para ser sincero, depois que eu vim pro YouTube, desde 2017, a televisão para mim praticamente deixou de existir. Se eu vejo, sei lá, 1, 2, 3% do tempo que eu tenho disponível para ver alguma coisa, vejo TV, é muita coisa. Isso, com o passar do tempo, cada vez mais diminuindo. Até no passado, em 2017, 2018, eu via mais do que de 2019, 2020 para cá. No entanto, quando eu falei lá, realmente eu não estava vendo muito e também estava sendo influenciado por esse movimento aí contra a Rede Globo. Tinha feito campanha por cabo da CEO, fui falando aquilo que ele falou, até porque ela impediu ele de participar do debate. Aquilo que muitos já devem saber dos acontecidos passados. Agora, existe uma hipocrisia, principalmente de pastores da Universal, que são mandados a pregarem contra a Globo, posto que a Globo é uma concorrência da Record, da Universal, que a Globo transmite as missas católicas, então tem isso. Mas eu creio que muitos deles chegam a ver, nem como pastores de outras denominações. A Globo virou um pandemônio, principalmente quando o governo Bolsonaro esteve, mas no fundo ele teve que assinar uma concessão para ela até quase 2040. Tem uns padres que são contra a Globo, enfim, também tem esse outro lado. Mas sabe o que acontece? Existe muita influência e muita hipocrisia. Influência à hipocrisia, esse é o termo certo. Muitos que pregam contra ver jogo de futebol, assistir jogo de futebol. Muitos que pregam contra a pornografia, ver pornografia. Muitos que pregam contra a Globo, ver as novelas da Globo. Às vezes, se são pastores, tem que cumprir aquilo como regra, simplesmente falam, como cumprimento de tabela. Mas não porque realmente acreditam que a Globo é um demônio, que a Globo faz mal para o Brasil. Eu quero dizer aqui que as poucas vezes que eu vejo TV, eu vejo a Globo, principalmente se é futebol ou jornalismo, que nós temos o Jornal Nacional, que às vezes eu vejo. Não quero estar aqui dando uma de hipócrita. Os argumentos contra a Globo são os mesmos argumentos que teriam que ser utilizados para as outras emissoras. Vocês acham que é só a Globo? Vamos colocar aí que produz ou faz conteúdos inapropriados, impróprios para menores ou para quem defende a família? Se você for na Record ver
telenovelas da Record. As antigas, aquela que passa lá na espécie de Vale a Pena Ver de Novo dele lá. É a mesma configuração, mesmo linguajar, mesma sexualidade lascívia que tem nas novelas da Globo. Isso porque muitos atores, atrizes estavam na Globo para Record. Só trocaram de emissora, faz a mesma coisa. Ah, mas naquela novela para Cristo. Agora a Globo está fazendo a novela evangélica para cativar o povo evangélico. É uma concorrência. Ele tem que entender que é uma concorrência, é uma briga em quem fica em primeiro lugar na liderança. E assim eles apelam para tudo coisa, não que seja prejudicial, que se for para colocar na ponta do lápis, todas são, até mesmo as pagas. Depois vem essa também, combater a TV aberta, que é terrível, a paga é melhor. Tem muitas pagas aqui. Uma outra configuração ainda, aqueles canais de TV religiosos que são pagos. Olha, tem muita coisa lá, muito conteúdo lá, é dito cristão, mas são inapropriados. Ai não, o canal do R.R. Soares não é. Lá não sei de quem que tem lá um canal religioso, não é. É, vai nessa, vê lá, assiste. Eu já assisti praticamente todos os canais abertos. E tem os religiosos e até mesmo pagos. E eu vi que muita coisa é semelhante, é parecida, não tem diferença alguma. E essa coisa de dizer que a minha é a melhor, a outra é pior. Essa coisa de dizer que aquela é do diabo, a outra é de Deus. É uma falácia dos homens, uma briga dos homens. Na competição dos homens, na concorrência dos homens, eles apelam para esses argumentos para convencer o povo. Quando na realidade todos não prestam. Estão pensando não faz me rir, no lucro, nada mais. Outros, obviamente, não são hipócritas, fazem o trabalho deles, não estão criticando ninguém. Agora eles que ficam criticando, ficam criando matéria sensacionalista para atacar uma ou outra emissora, nessa brigaçada aí com o Ibope, olha, sai cá fora, muita hipocrisia. Pra você ter uma ideia, uma época vazou um vídeo daquele Rodrigo Faro, que era da Globo, tá na Record, fingindo choro na morte do Gugu, só para ganhar audiência. Ainda perguntou, e a audiência está subindo? Ele fingiu estar chorando para a audiência subir. Olha só a loucura, a mentirada nesse sentido. Você vai acreditar nessa gente da mentira que é capaz de tudo por dinheiro, que topa tudo por dinheiro, como já em um programa do Silvio Santos? Não dá, né? Claro que não dá. E lembrando, o Rodrigo Faro era da Globo, foi para Record fazer um programa. Aquele outro que era da Globo saiu aliás, não era da Globo, saiu da Record, foi pra Globo. Um morambado lá. Depois eu vou me lembrar dele já. Detalhe, o Gugu, ele era da Globo, fazia filmes com a Xuxa, foi pro SBT. Na realidade ele não foi bem da Globo, só fez os filmes na Globo Filmes. Mas estava cogitado para ir pra Globo, foi pro SBT. Tinha aliança com o pessoal da Globo. Mas porque ultimamente estava tendo programa na Record, estava lá sendo acolhido pelos da Record. É uma hipocrisia danada. A mesma coisa daquela dos jogadores. O jogador tá no Vasco, beija a camisa do Vasco, beija o gol, eu sou vascaíno. Se o Flamengo tem dinheiro para contratar ele e dar um valor maior, ele vai estar lá depois de alguns meses jogando pelo Flamengo, beijando a camisa do Flamengo, escuta o Flamengo dizendo que o Flamengo é o melhor time que o Vasco. Tira casaca na hora, e valeu o dinheiro. Ah, me lembrei o nome do sujeito, Mion, que estava na Record, foi pra Globo fazer o programa do Hulk. Foi substituir o Hulk, que saiu do caldeirão do Hulk, para fazer Domingão, que antes era do Faustão, que voltou pra Band, era da Band, foi pra Globo, agora voltou pra Band. Ele não vai estar defendendo a Band agora? E às vezes até criticando a Globo? Então assim, a minha maneira de pensar, fica de cada um, quiser ver, quiser não ver, não ver. Os programas de TV, seja aberto ou não aberto, que tenha controle de si, que saiba assistir o que é bom para a sua própria mente, o que é educativo ou edificante, e pronto. Ah, é pecado, é pecado. Pecado é hipocrisia, pregar e não viver. Olá, meus caros, comentando aqui brevemente sobre o bullying econômico. O bullying econômico de um falso profeta que não aceita críticas. Os profetas do passado aceitavam críticas até destrutivas.
até calúnia, injúria e difamação, né? Agora os falsos profetas não aceitam. Outra, os profetas do passado resolviam tudo no desafio. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta de Deus, se cumpre. Se eu não sou, não se cumpre. Se eu sou profeta de Deus, eu não morro. Se eu sou profeta do Baal ou de Baal, eu morro. Hoje em dia eles atestam que são falsos profetas, enganadores, avarentos, porque eles vão para onde? Para o processo, para o litígio. E vão fazer bullying. Sim, bullying econômico. São vingativos, contratam advogados, o dinheiro do dízimo, da oferta do povo, para dizer que tem razão. Os santões não tem Deus. Quem tem Deus vence tudo à base da fé. Se tem demônio, expulsa o demônio. Não são expulsadores de demônios, os verdadeiros exorcistas. Só com o povo adestrado, enganado por eles, que eles são exorcistas, né? Com aqueles que não caem na hipnose deles, aí não tem a prática charlatanista e curandeísta. Não acontece. Até porque é uma farsa. Com alguém que saiba da farsa, nada acontece. Então esse sujeito aí, ou esses sujeitos, eles vão para intimidação. Eles colocam um processo, que nem aquele bicho vagabundo me colocou, cobrando. Eu digo vagabundo porque é um vagabundo. É um errante. Se ele fosse um bispo de verdade, um pregador de verdade, um pastor de verdade, se ele fosse o que ele aparenta ser, ele simplesmente oraria, ou expulsaria o demônio, ou deixaria quieto, porque o que prevalece é a verdade. Quem não deve, não teme. Agora, quando realmente a coisa é outra, aí tem que apelar, né? Vamos intimidar, vamos calar esse sujeito aí. Primeiro vamos tentar derrubar o vídeo e o canal dele. 2, qualquer coisa a gente processa, porque nós temos uma equipe contratada com o dízimo dos besta-fera, ou do dinheiro do YouTube que se ganha de montão, para resolver isso. Engraçado, né? E não tem nem prova nenhuma. O pior de tudo é isso. É só para intimidar. Quem, por exemplo, não soubesse do que se trataria o caso, com toda certeza ia ficar com as pernas bambas, igual a santa. Mas bamba do medo, ela ficou bamba do sexo. Complicado, hein? Ai. Pra mim já tá mais de comprovado. Por A mais B mais C, mais o alfabeto inteiro, que não tem nada de Deus no meio desses famosos, ou que esses famosos não representam Deus coisíssima nenhuma, porque aquilo que Jesus ensinou eles não seguem, aquilo que os profetas do passado ensinaram eles não seguem, eles só seguem aquilo que dá certo para ganhar dinheiro. E qualquer um que se levanta, eles tentam calar, ou a base do processo, da intimidação, mandando os haters, ou os, melhor dizendo, os amantes deles, os fãs, atacar a gente. Só assim que eles trabalham. Raça de víboras, corjas, filhos de Satanás, enganadores. Até quando vocês acham que vão continuar com essa mentira? Vocês podem prosperar diante do homem, da lei do homem, mas diante de Deus vocês não prosperam. Vocês não continuarão, com toda certeza, que o próprio Deus um dia se vingará com força sobre toda essa terra, ou principalmente contra os falsários. Então, meus caros, olha, eu vou te contar, esse bullying aí econômico, tentar intimidar, cobrar de quem não tem. O que o cara pensa para pedir 40 pila, 40 mil, né? Com base em mentira. Além de tudo isso, a sorte que a gente ainda tem defesa dos céus como dos próprios advogados. Que do contrário, pois qualquer um leigo já estaria tremendo na base. É muito lamentável. Se a gente não consegue ganhar na fé, não consegue ganhar na expulsação de demônios, não consegue ganhar com a verdade que estão na mentira, vão partir para o abuso econômico. Só isso.
Agora, convencer também gado alienado, pessoa que acredita que uma folha que está caindo no chão é o sobrenatural de Deus, aí não se tem o que fazer, né? O que vai se fazer? E nem adianta estar refutando esse tipo de gente, perca de tempo. Por isso mesmo que eu estou indo para outros assuntos temáticos para não estar me incomodando com essas patifarias desses fariseus, enganadores, hipócritas. Olha, enfim, acho que até perca de tempo gastar saliva com essa gente. Agora, aguardar o e-mail que eu mandei, vocês vão remover como eu creio que eles são falsos, enganadores e vingativos, dificilmente vão remover. E eu vou ter que processar eles e fazer a minha parte. E assim a gente seguindo, vocês vêm de cá, eu vou de lá. Para frear esses sacripantas, esses soberbos. Olha, sinceramente, o Brasil é um país que favorece muito falso profeta. Favorece muito o mercado da fé. Lamentavelmente é isso. Ainda sobre homens de Deus. Recentemente teve um rapaz aí que entrou em polêmica por ter recebido um beijo de um macho e tá ali de alguma forma trocando carícias com o seu ficante. O camarada veio no Instagram e disse o seguinte: eu sou homem de Deus, respeite o homem de Deus, eu jamais faria uma coisa dessa, eu tenho uma namorada, não é verdade o que estão dizendo por aí, eu vou procurar os meios cabíveis. O sujeito é aquele que se auto-intitulava filho da flor de lis. Mais tarde ele viu que isso não adiantou de nada e veio pedir desculpas, não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que foi publicado, foi vazado. As fotografias no qual ele está todo derretidinho pelo outro lá, e o outro parceiro dele, que está sofrendo ameaça, chegou a confirmar o fato no canal Voo da Coruja. Eles tiveram sim um relacionamento. Tá vendo a banalização dessa expressão homem de Deus? Agora qualquer Zezinho assoalho aí é homem de Deus. Qualquer Mariazinha é mulher de Deus, né? Só se for na criação, porque na santidade, na dica de nada. A ignorância é terrível. Uma fã aí do bispão, do bispo papão, veio me atacar aqui dizendo que eu era o disseminador de ódio, de ira. Eu era o dia bom, ainda não que o dia é bom, né? E tarará e tororó, tava errado. O camarada me processou e ela nem sabe por quê. Ficou irado comigo pelo meu comentário contra uma questão, na minha opinião, herética. A tal campanha do sal e a outra lá, farinha revelatória. Mas sabe o que acontece? Para essa gente que nunca leu a Bíblia, falou do santo ungido ídolo deles, ele vem com tudo para cima da gente. Não importa se a pessoa que comentou, falou, tem razão ou não. Agora, eu não tô nem aí para essa fã, porque quem me deu razão, primeiramente, foi o próprio Deus, que eu falei a verdade. Segundo, a juíza. A juíza disse assim: me prove no juízo que a igreja tem legitimidade para processar no juizado especial. Outras palavras, está dizendo assim: por que você está processando? Você não tem direito algum, está processando. Primeiro, que não cabe ação por questão de juizado do rito. 2, que eu nem cito a própria igreja no comentário ou vídeo. 3, que não é crime algum você comentar diferente do posicionamento da pessoa. E eu te pergunto, por que ele desistiu? Eu nem me manifestei no processo. Ele teve que desistir, e tudo aponta que tanto ele como a igreja desistiram mesmo, até porque foi cancelada a audiência de conciliação, e eu já vai para a sentença de extinção da ação, ser um julgamento do mérito, porque ela mandou a juíza
no prazo de, primeiramente, 5 dias. Depois ele pediu dilação do prazo, 15 dias. Para ele comprovar a legitimidade da igreja em processar. E também eu citei a igreja. Por isso que eu fiz aquela live. O burrão, porque um burro, um asno, na capinha, um burrão de 12 milhões. Mais ou menos assim. Porque não cabia. Para quem não entende de direito, nem todo o processo ele passa pela peneira da admissibilidade. No sentido de que a pessoa tem que comprovar que existe uma lei que dê respaldo para aquilo que ela está pedindo. É a causa de pedido. Isso se chama pressupostos ou requisitos da admissão de uma ação. Para que o juiz ou a juíza, então, diga o quê? Não tendo como comprovar isso, já era. Não tem nem defesa. Posto que não existe uma lei, por exemplo, que proíbe você de se expressar. Não estamos vivendo estado de exceção, estamos vivendo censura. E também não existe lei para que a igreja ingresse no judiciário no rito do juizado especial. Até pode no ordinário, mas no especial não. Fechou o cerco. A juíza safa, sábia, inteligente, de Deus, porque foi justo e equânime nessa causa. Já fechou no cerco, teve que desistir. Ok? Agora para os fãs, não. Ele se arrependeu do que ele fez. Não. O rapaz se humilhou. Eu até me humilhei mesmo. Coloquei e-mail lá, explicando a situação. Se fosse jogar o método, ia vencer também. Podia até ganhar uma indenização. Enfim. Então, fã é fã, não adianta. O ídolo faz a coisa errada e quem não presta é aquele que está criticando o ídolo. Briga de playboys. Disputa de playboys. Só ouvindo o podcast do Tica Caracatica, mais ou menos assim, deve ser, né? Do Bola e do Carioca. Eu estava entrevistando o Thiago Asmaro, o Thiago do canal Pilhado. E o Pilhado estava contando a história, porque que ele saiu, pediu para sair da Globo. E foi por inveja que ele foi fritado, que ele foi colocado na berlinda pelos bullying cometidos daqui a colar para desistir. Estava com inveja do talento dele, do esforço dele, pelo fato de ter conseguido entrevista com Maradona, com Roberto Baggio, aquele que perdeu o pênalti na final da Copa do Mundo contra o Brasil, italiano, e dentre outras coisas que graças ao esforço do Thiago ele conseguiu para a emissora. Então ficava lá falando da voz dele, falando disso, falando daquilo, para deixar pilhado, para que ele desistisse do trabalho. E que de fato aconteceu. Apesar do líder, do dono da empresa, até gostar dele e achar que era uma picuinha normal dos trabalhadores. Isso é o que mais acontece no mundo corporativo, um mundo de competição, onde que um quer ser mais do que o outro, e que só tem duas maneiras para você alcançar o sucesso: ou pelo seu trabalho, esforço, ou pela bajulação. E a bajulação às vezes é dar o rabão, o pombão, ou o pica-pauzão para um dos diretores, para alguém que está acima, muito acima da hierarquia da empresa. É assim que funciona. As pessoas, por poder, fama e dinheiro, são capazes de fazer tudo. Até porque estão pensando no seu futuro, na sua vidinha
depois da meia-idade, vida na terceira idade. E o camarada, ele é autêntico esse. Eu não aguentava, e lembrando que o que ele estava brigando aí também era um playboy igual ele. Ambos do Neblon, um bairro nobre do Rio, tem a praia. Só playboy, só a nata lá. Só que a diferença enquanto que um trabalhava de fato, o outro apenas fazia barulho, apenas ficava no seu mundinho. E esse caso é um exemplo de muitos por aí. Quantas pessoas com talento que não tem valor, ou são tiradas das grandes corporações e empresas por qualquer coisa, ou são capazes até mesmo de desistir por uma inveja, um atrapalho de alguém que não quer que a pessoa esteja ali, prospere, se dê bem. Especialmente as pessoas que não têm talentos, que têm que vender o seu corpo para estar numa elite. Como tem pessoas que a gente conhece, qualquer um de nós podemos ver, saber que existem esses dois lados. Agora, parando para analisar, acontece muita injustiça com aquele de fato que trabalha, com aquele de fato tem talento. E para aquele ou aquela que não tem talento, só sabe se vender, tudo é mais fácil. É o atalho. Você vê essa própria moça aí que está em evidência, a tal da pipoquinha, não tem talento nenhum, tem conhecimento nenhum, e falou uma verdade ao dizer que ela, ao mostrar a busanfa, ficar lá de 4, se mostrando como uma PUTA, ganha mais do que uma professora que verdadeiramente trabalha, tem prazer em lecionar. Isso é fato. No Brasil da putaria se valoriza mais a putaria do que o ensino, do que a educação. Inclusive dentro das sacrossantas igrejas, onde a putaria rola solta, onde que aquele que tem dinheiro pode aprontar todas as coisas e aquele que não tem, às vezes não fazendo nada, ainda caluniado, injuriado, difamado. Tipo, sujeito assim, ó, dono desse espetáculo aí, ó, essa filial aí dá dinheiro. Agora, se você não é o líder desse aqui, você não pode fazer nada. Agora, se é líder, pode ter 500 mulheres, pode fazer o Cacildes A4. Já o cara que se indigna com tanta crueldade, com tanta injustiça que se faz por aí, é tido como revoltadinho, é tido como um pilhado, um que não presta. É muito lamentável essa inversão de valores. Abraço aqui. Os caras falando um pouquinho sobre autenticidade, ou ser autêntico. Estava vendo uma entrevista, um corte, entrevistando o Marcos ao Danilo Gentili. E o Danilo perguntou qual foi o mais absurdo, qual foi o fato mais absurdo que o Tino já tinha visto dos jogadores da seleção. Ele disse que, sem querer, acabou avistando um jogador da seleção brasileira cheirando pó. E ele disse que era um jogador que tem muitos problemas por aí, não sabemos quem seja, não revelou. E que, inclusive, esse jogador mais tarde agradeceu a ele por não ter revelado que ele era viciado em drogas. Reportava o futebol e não a vida pessoal ou alheia. No entanto, o Tino tinha ali provas, que ele viu com seus próprios olhos aquele ilícito. Mandar a ética não contar, para provavelmente também não ter represário na empresa, na emissora, o que obviamente que não falou nada. E lembrando que ser autêntico não é falar o que vem na cabeça, e sim falar a verdade com equilíbrio, sabendo falar. Eu me considero autêntico. Eu falo a verdade, o que eu sou, o que eu deixo de ser. Não sou melhor do que ninguém. E procuro aplicar isso até mesmo com relação aos julgamentos que eu faço referente às pessoas, colocando no lugar da pessoa, me colocando lá no que eu faria. Acontece que muitos não compreendem e sai por aí falando. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com fake news no meu canal, um clickbait, eu trabalharia tranquilamente.
ganharia muita visualização, mais do que se ganha falando a verdade, talvez não teria nem tantos críticos. Sabe o que acontece? A gente falando a verdade com provas, procurando falar sabiamente, dando direito de resposta para quem supostamente esteja ofendido, ou olhando os dois lados da moeda, pessoas julgando um como se fosse todos, e colocando o mesmo balaio de gato, que muitos aqui fazem fake news e muitas das vezes não são nem criticados. Inclusive eu estava caminhando há pouco instante, estou encerrando a caminhada, e uma pessoa falou, porque ele faz isso, faz aquilo, querendo dizer que era uma montada, assim. Se continuasse a conversa, eu escutando porque passei próximo, ele estava falando de mim. Com toda certeza, até porque era daquelas crentes-zonas. As crentes-zonas acham que a gente trabalha com mentira. Como elas já estão desenvolvendo mentira e praticar mentira, elas acham que a gente aqui comete mentira. Na verdade, a minha é mentira má. Porque elas é mentira boa. É assim que funciona. Isso aí não tem nada a ver com ser autêntico. Se eu fosse assim, seria um hipócrita. E quem defende hipocrisia está no erro, segundo a palavra, eu que falo. Inclusive, comparando a fala do Tino ao que eu faço, por exemplo, eu falo só quando tenho certeza, como ele também. 2, se é para cobrir um fato, eu cubro esse fato. Eu não vou puxar um outro fato, uma outra vez, nada a ver com a outra. Eu não invado a privacidade de ninguém. Se eclodiu, explodiu, vazou algo, eu vou comentar. Inclusive nesse caso aí, Labia Santana, Reuel, Gideões e tal. Ok, meus caros, abraço. Olá, meus caros, uma breve reflexão. Vale a pena se estressar? É óbvio que não vale. Mas, em algumas situações, quando existe até mesmo um pico de estresse já acumulado, a pessoa às vezes tem que extravasar de alguma maneira, mas nem sempre é mais decente, correta, moralmente aceita. No entanto, todavia, muitas dessas vezes a gente acaba fazendo besteira, ainda que até de certo modo se tenha razão. Para você ter uma ideia, jogo do Brasil e Sérvia, a ficar na memória isso. Estou eu lá fazendo um vídeo no finalzinho do primeiro tempo do jogo e de repente levo um susto, eu sou surpreendido, não com foguete, mas uma espécie de rojão, foguete, alguma coisa assim, que dá a entender que caiu dentro de casa. A sensação é nítida. E eu já estava um pouco pilhado de tanto estar fazendo vídeos e editando, acabo me estressando, estourando-me e fazendo uma coisa que eu não deveria fazer, ainda que estava até com certa razão, como eu disse. Alterei-me, fiquei bastante agitado, a pressão aumentou, parecia que ia dar um treco, perdi as rédeas, o controle, o equilíbrio e fiz umas coisas que não deveriam ser feitas. No entanto, todavia, é compreensível toda a minha indignação, assim como é compreensível a indignação de qualquer um que é injustiçado, que é provocado, que não fez nada e fica sofrendo, sendo atacado. Pode perguntar para qualquer uma pessoa que esteja próxima a mim, ou que seja até mesmo desconhecido de mim. Se eu fiz algum mal, se eu sabotei alguém, se eu enganei alguém, se eu provoquei de N forma. Nunca fiz isso com ninguém. Sempre tentei seguir um mantra que a minha avó disse, ou dizia: não provoque ninguém, respeite as pessoas para ser respeitado. Então, quando eu respeito as pessoas, eu quero no mínimo respeito. Agora, quando isso é quebrado, a gente fica de algum modo indignado. Foi o que me ocorreu. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, a inversão de valores que acontece, o certo é o errado e o errado é o certo.
Ou seja, provocar, enganar, trair, matar é o correto. E fazer o contrário não seja para muitos. Parece que não é para muitos, ou parece que não seja para muitos. Entretanto, como estava dizendo, não vale a pena se estressar, não vale a pena se alterar. Tem que ter mais controle emocional. Eu queria ter mais controle emocional. Coisa que não tive. Mas por outro lado também existe uma reflexão acerca da carga negativa de você ter que jogar algo para fora para se aliviar. Às vezes até quebrar objetos, como acontece no povo grego ou com o povo da Grécia. Eles quebram numa ritualística pratos para tirar a energia ruim. E nesse sentido até vale, desde que você não agrida ninguém, ou fique só no campo teórico da falação e vai agredir, mas não agrida, e joga algum objeto, não contra a pessoa, mas numa tentativa de jogar para fora aquela carga ruim, é válido. Isso eu fiz e até trouxe uma certa paz no momento. Eu estava muito incomodado, até porque a provocação de uma pessoa, provocação direta, indiretamente, às vezes até influenciada pelo maligno, ou por uma série de problemáticas também da pessoa que tem problema psíquico, e que dá até para compreender de algum modo. Mas o que fica é que jogar a carga negativa para fora, ela te traz esse alívio. Então, fiquei aliviado, mas novamente tive uma outra provocação, uma outra falação, uma fala até baixa, de gente tóxica, gente que deveria ter ficado quieto, que daí ia resolver o problema, porque não tinha nada a ver. Você deve saber o seguinte, você que está me ouvindo, que muitos já ter falado para você, numa briga, ou numa contenda, numa discussão, não é para você se intrometer, não é verdade? Ainda que às vezes tem que ter uma própria intervenção para que não aconteça algo pior. Mas tem que ser uma pessoa habilitada para isso. Como se uma pessoa está num surto, tem que ser uma pessoa médica, psíquica, ou que saiba lidar com pessoas em estado de surto psicótico ou qualquer surto que seja. Se envolver, vamos dizer assim, armas pesadas, a polícia tem que intervir. Então a pessoa não tinha essa capacidade, essa competência, e quis intervir da maneira mais estúpida, mais vil, para atacar ainda mais o meu psicológico. Uma tentativa de me refrear. Surtiu justamente o efeito contrário. Porque enquanto que me insultou, levou também. E aí que eu fiquei pensando, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou no impulso. Tem coisa que eu nem imagino que eu ia fazer. Até de jogar aquele artefato, ou melhor, nem artefato, é um material cerâmico, um tijolo no chão. Isso já era presumido por mim. Fiz de uma maneira premeditada. Agora, o a posteriori de agredir daquela forma, do nível, né? Do nível da própria agressão, tanto verbal como também de jogar essas coisas assim, coisas mais pequenas. Eu digo pedrinhas, coisas assim. Eu não imaginei que eu ia fazer isso, mas a pessoa me provocou tanto e ela não fazia parte da briga, isso quer dizer, e não era competente para separar nada. Então deu problema maior. E por incrível que pareça, essa pessoa ainda vai para a igreja, para a Assembleia de Deus ainda. Vai lá, porque eu já vi ela lá. Nada contra. Tomara que vá para lá, se converta mesmo, mas do jeito que ela fez ali, não estava muito convertida não. Apesar que nada justifica eu também ter feito, mas só que ela me provocou. Então, meus caros, nessas situações a gente tem que pensar um pouquinho. E
pensar acerca do evangelho. Eu não sou santo, não adianta dizer que sou santo. Eu sou quase que nem Pedro, me provoca, eu já vou pro facão. Tem que me converter nessa parte, tenho. Mas eu não engano ninguém. O pior, inclusive vi um comentário aí no canal, pessoas dizendo assim: ah, quem não tem pecado atira a primeira pedra para defender o santo nome de Deus. Mas só que o santo nome de Deus enganou todo mundo, com aquela falsa piedade, com aquela falsa santidade que nunca tinha enganado mulheres ou a mulher, que não tinha traído e traiu. Eu nunca fiz isso. Então, tenho o meu pecado, como todo mundo tem pecado, e não fico me gabando. Ele ficava se gabando por supostamente não ter pecado, quando na realidade tinha, e ficava agredindo os outros ainda. No sentido de pregar contra o pecado dos outros, mas não pregava contra o seu próprio pecado. Eu prego primeiramente contra meus próprios pecados. E eu sei dos meus limites. Agora, voltando. Se fosse Jesus na minha situação, será que Jesus não agiria, não digo 100%, não tem como, mas no mínimo 50% como eu agi? Eu acho que ele agiria sim, porque aquela provocação daquele povo de colocar os cambistas na frente do templo indignou tanto Jesus, e provavelmente não era uma só vez que foi feito, já eram várias vezes. Jesus sempre ia lá, repreendia, ia lá, divertia e nada, até que ele pegou e ficou incomodado, pegou um chicote e foi lá e derrubou tudo. E nesse caso, inclusive, que eu estou falando, pessoas da própria vizinhança já também se incomodaram, já também falaram para a pessoa: olha, toma cuidado, olha, para fazer isso, quer soltar rojão. Em vez de soltar um foguete tranquilamente, solta rojão, dá aqueles barulhos ensurdecedores que faz mal para os animais, para os pets. E certa feita, essa mesma pessoa, não teve nenhuma polícia para fiscalizar isso, chegou a soltar 3 ou 4 depois da meia-noite, perturbando o horário de sono das pessoas, o horário de sossego, sendo que tem uma contravenção penal que diz deve-se respeitar o sossego, o repouso noturno das pessoas, deve-se respeitar o sono das pessoas, e inclusive independe de horário. Não é como muitos pensam que seja depois das 9 horas, depois das 10 horas. Nada disso. O evangélico, para mim, ultimamente tem sido uma vergonha terrível. Eu que fiz parte desse mundo numa época que era reprimido, numa época que se tinha muito preconceito, que tinha muita discriminação, que se falava muito contra. Eu, às vezes, até me condoía, não só pelo fato de eu ser um evangélico, um pentecostal, mas também pelas pessoas que eu conhecia e gostava. Às vezes estava sofrendo zombaria ou qualquer tipo de intimidação, discriminação e por aí em diante. Mas agora, depois de mais de 10 anos que eu saí desse sistema, eu percebo o quanto mudou para o mal, inclusive. Deu uma melhorada no quesito de discriminação, conseguiram colocar um presidente da república, ascender o poder, ganhar o destaque. Contudo, me parece que um ato de revanchismo, de vingança, acabaram fazendo aquilo que eles sofriam no passado com outras pessoas, obviamente, ou acabaram fazendo aquilo que eles eram contra, porque o verdadeiro cristão, o crente raiz do passado, não se misturava em política. Quando votava para algum candidato, votava silenciosamente, não fazia alarde, não andava dando profetada, nem revelação. Era bem temente, tinha uma vida espiritual abundante, pensava mais no reino de Deus, na sua salvação, em vida eterna, não em vida terrena, não em querer o poder na terra. Olha como mudou, olha como desandou. Combatiam a idolatria e não eram idólatras, combatiam o fanatismo, a alienação, tudo que era obra carnal, não eram hipócritas. Olha a baderna que está hoje. Ganharam confiança demais, liberdade demais, para fazer arruaças, para brigar, para matar em nome de Deus, em nome de Jesus, para destruir patrimônio público em nome de Deus e de Jesus. Outrora se ganhava almas em nome de Deus e Jesus, até se arriscava a vida, seja para levar o evangelho aonde for. Não tinham temor a não ser ao Senhor, não temiam homens. Eles queriam fazer a obra para Deus e não para parecer santo para o homem. Enfim, esse vídeo para fazer uma live dá muita
mensagem, essa é a realidade, sobre como essa gente mudou, como que eles eram um e agora viraram o outro. Para mim é vergonha. Eu fiquei até, confesso, um pouco feliz quando estava acabando a discriminação, ainda que eu já não fizesse mais parte desse movimento, porque entendesse melhor a palavra de Deus e o próprio Deus. Hoje em dia, sinceramente, eu tenho até ojeriza, aversão a essas loucuras todas. Eles demonstram algo perverso que eu nunca imaginei que eles pudessem ter. Algo demoníaco. Outrora era ignorância, era até compreensível de alguns textos, interpretações, ou de falar o português errado. Agora a ignorância é para ver de fato. É para um soco, para porrada, para pontapé, para quebradeira. Essa é a pior ignorância que eles não faziam no passado, esperavam tudo em Deus. E hoje em dia eles fazem. Fazem com paus e porretes, muitos deles até com processo, os grandes líderes. E aqueles que criticavam eles agora tem 1000 motivos para criticar muito mais. Porque o que eles estão fazendo não é nem do evangelho, quanto mais da própria natureza deles, da raiz deles. Se transfiguraram de anjos de luz em ministros da impiedade, da injustiça. Eles fizeram o inverso de Satanás, que se transfigura em anjos de luz para enganar. Agora eles que eram verdadeiramente homens e mulheres de Deus se converteram em pessoas lévolas, perversas, ímpias e péssimas estirpes, lamentavelmente. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.